Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, onde, então, como vocês já sabem, a gente discute questões da engenharia. Tá? Esse canal ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio institucional nos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei aqui, é muito prazer aqui em receber o professor Mário Sérgio Salerno, que é a referência aqui na área de inovação na nossa Universidade de São Paulo. Tá? Esse é um tema que, para quem acompanha as mídias sociais, está em todas as mídias sociais, com profusão, com profundidades, muitas coisas, muitas abordagens nem tão profundas assim, e por isso que a gente convidou o professor, para dar uma luz aí nesse tema, que é bastante recorrente na engenharia hoje. Tá? O professor Mário Sérgio, ele é graduado aqui na nossa engenharia de produção, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tá? E ele também ele fez mestrado na UFRJ, né, mestre na COP, se eu bem entendi, e fez doutorado pela USP, né? E depois ele teve pós-doutorado na Politécnica, tem pós-doutorado na França e nos Estados Unidos, tá? Ele atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, e ele é coordenador do Laboratório de Gestão da Inovação e também é coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP também. Tá? Ele foi diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e também foi um diretor do IPEA, né, Instituto de Pesquisas Aplicadas. Tá? Bom, o currículo dele é bastante extenso, convido vocês a procurarem aí, tem vários sites aí que podem dar mais detalhes, aqui ele tem participação em vários conselhos, vários órgãos, né? Então, sempre, pelos que eu vi, pelo menos nessa área de inovação, e pode dar uma aula aqui para a gente sobre esse tema, e tenho muito prazer em receber, quero agradecer a presença dele aqui. E, por favor, mestre, conforme nós combinamos aí, se for possível, falar um pouquinho sobre a sua carreira até chegar, então, nessa sua atual nível de atividades na área de inovação. Muito obrigado aqui pela presença aqui no canal. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Tá? Muito legal estar conversando. O canal é bem interessante. Eu não sei se quem está vendo aqui já viu outros vídeos, mas recomendo que veja. Tá? Bom, obrigado. Eu entrei na Poli... comecei em 1975, na época o vestibular era Mapofê, era tudo escrito, né? Então era 50 questões de matemática escrita, 50 de química, 50 de física, e assim vai, tudo na mão, né? E dentro da Poli, na época tinha um biênio que era um ano só comum, no final do primeiro ano se escolhia qual a habilitação que você ia, se era mecânica, se era produção, se era química, etc. Eu fiquei em dúvida entre química, eu gostava muito de química, entre química e produção, e acabei fazendo produção. Mas vou dizer, francamente, eu não tinha muita ideia nem do que era engenharia, assim, uma ideia muito genérica, e muito menos o que era produção. O que me atraiu em produção é que supostamente tinha alguma coisa mais ligada à sociologia, enfim. Era o que se dizia na época, mas aí eu fiz a Poli, eu fui, acho que minha turma tinha 70, eu fui dos 70, tinham 10 que não pegaram nenhuma dependência, uma coisa raríssima na Poli, eu fui um desses aí, meio que por acaso, e do 4º para o 5º ano, eu fiz vestibular para física, porque eu queria fazer física quântica, porque eu tive um professor sensacional de física 3, na época relatividade quântica era em física 3, né? E eu não gostava de relatividade, eu gostava de quântica, né? Mas aí, eu comecei a trabalhar, não era estágio exatamente, autônomo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que é quem controla o IPT, né, para fazer um levantamento no IPT, que hoje se chamaria de gestão do conhecimento. Tá?
qual era a competência dos pesquisadores, etc. Isso eu estava no 4º ano. E no 5º ano, na produção, tem um negócio sensacional que sempre teve, que é o seguinte: tem muito pouca aula, tem um estágio obrigatório e tem um trabalho de formatura ligado a esse estágio, né? Então, enquanto o aluno ou a aluna está fazendo estágio, ele tem a supervisão de um professor, ele tem que escolher um tema lá, tem que vender esse tema para a empresa, tem que desenvolver esse tema, e isso é julgado por uma banca, né? É muito, muito legal, porque, inclusive, na orientação, o docente que tem muito mais experiência que o estagiário, óbvio, né? Ele dá umas dicas até de comportamento, como é que você se comporta com o chefe, coisas assim, é bem legal, né? Enfim, no 5º ano, eu e um outro colega da turma, o Fábio Zamberlan, que hoje é professor da Escola de Engenharia da Federal do Rio de Janeiro, nós fomos fazer um estágio no DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, porque nossa época de USP, 75 a 79, foi muito particular, né? Da movimentação estudantil contra a ditadura. Em 75 foi refundado o DCE, 79 a UNE, então tinha uma efervescência. 78 a greve de São Bernardo, né? E a gente foi no DIESE, batemos lá, assim, nós queremos fazer um trabalho aí. Eles ficaram olhando quem são vocês e tal, mas no final deu certo, né? Na época o Barelli, que faleceu, mas era o diretor técnico, ele achou interessante, era um cara muito aberto, e articulou com o Sindicato dos Bancários. A gente fez uma pesquisa no estado de São Paulo todo, sobre o trabalho nos bancos, como é que eram as características, etc, etc, né? Esse foi o nosso trabalho de formatura, depois até saiu publicado num livro, tá? E eu peguei esse veio de estudar um pouco teoria organizacional, organização do trabalho, por causa de um professor lá da Poli, que se aposentou. Depois ele fez na USP um negócio de professor sênior, né? A pessoa se aposenta, bom, é meu caso hoje, se aposenta, mas depois ela faz um contrato e pode continuar lá dando aula e não recebe nada mais, mas fica em atividade, né? Que é o Afonso Fleury, né? Um cara genial, né? Assim, a melhor tese de doutorado que eu vi na minha vida é dele. Assim, é brilhante, é uma coisa brilhante, tá? Absolutamente inovadora. Tem lá seus defeitos, como toda tese tem, mas é uma coisa. Foi, acho que, dos poucos brasileiros que criaram um conceito que se sustenta, sabe assim. Bom, enfim. Então, por conta dele, do curso que ele dava, que era de organização do trabalho, eu fui para essa área. Aí eu, depois da formatura, eu fui trabalhar na gerência de planejamento de um banco. Com 11 meses eu pedi demissão, tá? E aí eu senti um pouco que a propalar a deficiência da empresa privada nem sempre é assim. Eu ficava absolutamente ocioso lá, porque eles me davam uma coisa para fazer em 2 meses, que eu fazia em 2 semanas. Era uma coisa muito estranha, tá? E aí eu pedi demissão e fui fazer mestrado na Federal do Rio de Janeiro, tá? Porque eu queria me meter com pesquisa, eventualmente carreira docente e tal. Aí fui com bolsa para o Rio, fiz Que ano isso aí, mestre? 81. 80 eu trabalhei na gerência de planejamento do banco. 81 eu fui fazer mestrado na COP, né, na engenharia de produção. Eu fui lá porque lá tinha uma área de organização do trabalho, na época com Newton, não Milton, Newton Vargas, tá? Que, por sinal, fez engenharia mecânica na Poli, mas, enfim, ele trabalhou muito tempo lá na COP. E aqui em São Paulo, aqui na Poli, não tinha. O único lugar que tinha algum mestrado com organização do trabalho, teoria organizacional, era lá na COP. Então, eu fiz ali, né? Peguei e aí, quando acabei os créditos, voltei para São Paulo e comecei a fazer alguns bicos de pesquisa com o Fleury, com o Hélio Nogueira da Cruz e tal, que eu encontrei no estacionamento,
Ousado. Eu encontrei o Fleury no estacionamento da Poli. Oi, tudo bem? Você está aqui e tal? Como é que está o mestrado? Aquela conversa, né? Aí ele falou, você conhece alguém? Eu estou procurando alguém para trabalhar num projeto sobre indústrias e bem de capital, com eu e o Hélio estamos tocando. Você conhece alguém? Eu falei, conheço. Quem? Eu. Aí eu comecei a fazer bico de pesquisa e tal, e depois o Diese chamou para fazer alguns seminários. Na época estava se começando a introdução de esquemas tipo just-in-time, que depois alguns chamam de toyotismo e tal. E a gente montou alguns seminários, né, para discutir com metalúrgico o que era isso, o que não era, um certo sucesso até. E em 83, aconteceu o seguinte, eu fiz o concurso na Poli, né, em fevereiro, fim de janeiro, coisa assim, fui chamado e comecei em 1º de agosto de 83, eu fui chamado ao mesmo tempo na Poli e no Diese, né? Antes disso eu quebrei um galho na Federal de São Carlos, dei aula num semestre, porque tem um professor inglês que eu até conhecia, que era da Organização do Trabalho, ele estava saindo de lá, eu cobri, mas assim, temporário. E fiquei 12 horas, né, tempo parcial na Poli, na produção, e às manhãs na Poli, e de tarde eu ia para o Diese, ficaram uma jornada de 6 horas por dia, teoricamente, né? Então eu ficava das 2 às 8, mais ou menos isso. Tá? Então eu fiquei assim 10 anos nessa pegada. Pelo Diese eu trabalhei algumas subseções, e trabalhei internamente, trabalhei na subseção dos metalúrgicos de São Bernardo, que foi uma coisa muito interessante. A ideia do Barelli, acho que isso vale a pena, tem a ver com a nossa conversa aqui. Tá? O raciocínio, assim, grosso modo, era o seguinte, tá? Com a redemocratização e com a liberdade sindical, se imaginava que teria uma liberdade sindical, uma autonomia dos sindicatos, do Ministério do Trabalho, etc., né, que seria uma decorrência da democratização, não foi assim tão linear, mas enfim, o que os sindicatos lá fora faziam? Os italianos, os americanos, os alemães, menos os franceses, tal, eles negociavam condições de trabalho, negociavam a organização do trabalho. Para dar um estereótipo, a velocidade de uma linha de montagem era negociada. Né? Então, o Barelli achava que precisava ter um grupo dentro do Diese para dar apoio aos sindicatos para essa discussão. Então, eu fui contratado basicamente para isso. A história não se desenvolveu tão assim, teve muito pouca negociação sobre, digamos, organização do trabalho, mas teve algumas. Mas logo depois veio a automação, os primeiros robôs, aí a coisa já mudou para mudança em processo de trabalho e assim foi. Né? Em 93, bom, aí no meio disso eu terminei o mestrado, fiz doutorado, na época dava para entrar na USP, tinha concurso e não precisava ter doutorado, hoje precisa. Em 93 eu passei para tempo integral, fiquei muito cansado, era muito desgastante. Tá? Eu comecei a levar 2 horas para voltar de São Bernardo, chegava em casa 10, 11 horas da noite para acordar às 6 no dia seguinte. Ainda tinha que corrigir prova, essas coisas assim, né? Então eu falei, não dá. E aí eu passei a ficar tempo integral na Poli, tá? Mas eu sempre fiz muita atividade com o Diese depois, eles encomendavam seminários com fundações, coisas assim. Né? E continuei trabalhando com a mudança organizacional. Em 2002, acho, eu e o Glauco Arbix, a gente montou um grupo de discussão ali sobre trabalho, mudança social, mudança tecnológica e tal. Aí o Lula ganhou as eleições, o Glauco foi convidado para ser diretor do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que já fez às vezes do Ministério do Planejamento, quando não existia ministério, né, foi criado lá atrás. E o Glauco me convidou para ser diretor lá. E fiquei meio assim, acabei indo, tá? Uma experiência muito interessante. Né?
E no IPEA eu trabalhei com políticas de produção. Tá? E, digamos assim, a coisa mais visível disso aí foi a PITSE, que na época se chamava de Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, tá? Que depois de anos saiu uma diretriz assim que ajudou a organizar um pouco o Estado e a relação com os privados sobre para onde o governo iria colocar suas fichas, que seria uma política industrial ligada à inovação. E daí veio a reformulação da lei de inovação, veio a lei do bem, que dá incentivos para a inovação, veio uma série de coisas, umas mudanças nos fundos setoriais, enfim. Né? Acaba tudo desdobrado daí. Foi criada uma lei que criou a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e eu fui convidado para a primeira diretoria para montar a agência. É um projeto que, na minha visão, não deu certo. Aliás, a BD está fazendo propaganda no rádio agora, não sei porquê, mas enfim. A ideia básica é o seguinte: ninguém coordena política industrial. Não tinha no Estado, né, um órgão que coordenasse isso. Né? O MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, não tem ferramenta para isso. Né? Tem dois tipos de ministério. Alguns são reguladores e outros têm dinheiro. Né? E poucos fazem as duas coisas, como o Ministério da Saúde. Né? Mas o MIDIC ele não tem recurso. Então, o MIDIC toca a Zona Franca de Manaus, indiretamente, processo produtivo básico, porque o que ele fazia antigamente, que era regular investimento, acabou. Né? Lei do Similar Nacional acabou. Né? Então, ele ficou bem, mas ele sempre foi regulador, então ele não tem quadro para isso. Quem tem dinheiro é o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas os dois lá têm, né? Então, precisava, e a economia, que no Brasil é o ministério, né? País com dívida, com inflação, na época, dívida era crucial, né? O FMI, aquelas coisas. Então, se pensou uma estrutura de coordenação para a política industrial, aproveitando uma coordenação muito interessante que teve para a formulação da política. Tem um grupo de ministros que se reunia toda quarta-feira de manhã e que eu participava das reuniões, né? E essas diretrizes saíram de lá. Mas depois que saiu o papel, o negócio dispersou. Tá? Se tentou manter, mas cada um tem o que fazer, então não deu certo. Então a BDI foi uma tentativa de fazer um pouco ser uma agência de coordenação. Tá? Bom, enfim, mas aí acho que acabou não sendo isso. Vamos ver o que dá aí ainda falta um pouco isso. Né? Depois de aí meu prazo, eu fiquei só no governo Lula 1, não quis continuar, porque aí você tem que escolher. Ou você entra para essa carreira, digamos, de executivo público, né? Ou você volta para a universidade. Eu falei, não, eu vou voltar. Aí eu voltei em 2007, né? Alguns lá dos meus colegas continuaram, o Glauco continuou um pouco, virou presidente da FINEP, outras coisas assim. Eu voltei em 2007, fiz concurso para titular, passei, né? Quer dizer, fui escolhido. E na época eu fundei o Laboratório de Gestão de Inovação na Poli, cujo, digamos, o tema é modelagem de organização e gestão da inovação na empresa. Não é a inovação em si, é como eu organizo a empresa para que ela inove. Tá? Quais os sistemas de gestão, os sistemas de apoio que facilitam os diferentes tipos de inovação. Tá? E, paralelamente, quando o Glauco voltou para a USP, eu e o Glauco fundamos lá no IEA o Observatório da Inovação e Competitividade, que é ligado mais à política pública de tecnologia e inovação. Durante um curto período de tempo, eu organizei lá dentro uma base de dados, dá um trabalho boçal fazer, que se chamava Engenharia Data. A gente conseguia um recurso, tinha pessoas dedicadas a limpar os dados, etc. E a gente reunia todas as bases de dados públicas do Brasil e algumas de fora, tá? Tudo num lugar só, tá? Com dados disponíveis, análises e tal, mas isso não durou muito tempo.
Né? A USP entrou em crise, perdemos o funcionário, e aí... Né? Vamos remontar. Eu falei, ok, me dá um funcionário que entenda de dado para limpar o dado. Não, a gente faz isso. Então pode fazer, tá certo? Eu até ajudo, mas não dá mais para ficar 6 horas por dia limpando base de dados, que é muito suja, etc. Então, o engenharia data não foi para frente. Tá? Mas essa engenharia data, qual era o ponto ali central do tipo de... Era basicamente, na época, bom, o que originou? Na época tinha uma discussão, não lembro exatamente o ano, 2008, o Brasil estava crescendo, tá? E tinha uma discussão que faltava engenheiro. Sim, sim. Porque era a época do PAC já, né? Não chamava PAC, tá? Não tinha esse nome, isso até onde eu me lembre, tá? Mas tinha, assim, paradoxos, tá? Faltava engenheiro de construção civil, sim, e os salários dos engenheiros civis na RAIS era baixíssimo. Sim. Tá? Tudo bem, ganha por fora e tal, mas não é todo mundo que ganha por fora, tá certo? Que trabalha como PJ e assim vai. Tá? Os salários eram baixíssimos e assim vai. Tá? Então, o que motivou um pouco foi essa discussão. Tá? Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O problema não é a empresa. A empresa brasileira investe muito pouco em tecnologia, e aí ela não precisa de tanto engenheiro. Tá? Aí tem uma discussão se a formação é boa, se não é boa, não sei o quê. O fato é que se a formação não é boa, as empresas empregam do mesmo jeito, certo? Então, talvez o nível tecnológico das nossas empresas, industriais ou não, né, não seja tão forte assim, que exija engenheiros muito bem formados. Mas lidar com esse tipo de coisa é a história da minha vida, mestre. Pois é. Eu vi umas conversas aí que você fez. Enfim, o Engenharia Data, durante um tempo, fez algumas coisas. A gente fez uma outra análise pedida, por exemplo, uma época, a Fundação do Amazonas pediu uma análise sobre engenharia no Amazonas. A gente pegou os dados e fez e tal. Mas isso acabou por falta de fôlego para manter. Parece que não é nada, mas, por exemplo, você importa. E hoje tem um paradoxo: a Lei Geral de Proteção de Dados, boa lei, mas ela está sendo interpretada de uma forma que, na prática, ficou muito difícil o acesso aos microdados. Tá? Então, para você fazer análise, você tem que entrar indivíduo a indivíduo. O que a lei diz é o seguinte: você não pode explorar as informações do indivíduo. Tá? Então, está lá, o Mário se formou na Poli em 79. Eu estou lá em algum censo do MEC, certo? Tenho lá meu CPF, está associado, que mais modernamente, mais recentemente está associado. Então, com isso, eu consigo fazer análise. Onde foi? A gente fez algumas coisas dessas. Onde foi o Mário? Então, a gente pega o CPF e vai seguindo o cara nas bases de dados. Agora, hoje, tem advogado que fala, jurídico do Ministério ou do IBGE, não pode. Eu falo, mas não estou divulgando. Eu estou fazendo estatística. Depois disso aí, eu pego milhões de pessoas, sei lá quem é o Mário, José, tá certo? Mas eu sigo a trajetória dele. Para seguir a trajetória, eu preciso individualizar estatisticamente, certo? Depois eu misturo todo mundo. Muito difícil fazer isso. Oi. Mas são parentes também, tá? Aproveitando sua experiência no Diese, né? E eu trabalhei um pouco no SEAD, nós estávamos comentando aqui, trabalhamos 2 anos no SEAD, uma rápida passagem, mas essas pesquisas também são equipes multidisciplinares, levantamento de dados, e extremamente caras, né? Extremamente caras. Eu me lembro não sei se você lembra, nós comentamos da PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, que era um consórcio de Diese, se eu não me engano, o Diese entrava mais com o nome, que era muito mais famoso que o SEAD, né? Mas era muito caro e demandava muita gente na organização. E uma pesquisa chamada PAEP, que era a Pesquisa de Atividade Econômica Paulista. Mas foi um pouco depois, sim. Então, mas isso, quer dizer, mas eu me lembro que ele montava escritórios pela cidade, sim. E com várias pessoas. Eu cheguei num desses 2 escritórios, eram pequenos laboratórios, com sociólogos, estatísticos.
eu e a Helena Irata, que a Helena é uma socióloga, ela foi exilada, ficou na França, fez carreira lá, mas durante uma época ela vinha muito para o Brasil, a gente montou um grupo de discussão de processo de trabalho na USP, etc, etc. Depois eu fiz pós-doc na França, mas antes eu participava de uma rede de pesquisa que a sede era na França, eu ia umas 2 vezes por ano para lá, então... e a França, durante uma época, ela fez um anexo da pesquisa domiciliar de emprego, tá? Ela fez um anexo sobre condições de trabalho, sobre organização do trabalho, que deu coisas interessantíssimas, né? Qual a porcentagem de trabalhadores que trabalhavam em linha de montagem, tudo isso eles tinham. Tá? A Dinamarca, eu faço uma confusão, não sei se é Dinamarca ou Noruega, acho que a Dinamarca, durante um tempo, teve uma pesquisa dessa que deu coisas interessantíssimas. Por exemplo, eles fizeram um cruzamento lá da CIS. A CIS é a Pintec europeia, né, que é a pesquisa de inovação tecnológica na indústria, mas é mais que indústria, aqui no Brasil, feito pelo IBGE, e na Europa tem uma articulação central, mas cada país faz a sua. Né? Então, eles fizeram cruzamentos do tipo da pesquisa de inovação com a pesquisa de organização. Pegaram 2 grupos de empresas. As empresas têm um P&D que tem investimento, dispêndio, melhor dizendo, dispêndio em P&D constante ao longo do tempo. Essas têm o melhor desempenho em inovação. Tinha lá uma variável de saída que media inovação, que eu não lembro qual é. Por outro lado, as empresas que tinham uma organização mais flexível, mais adaptável, também tinham melhor desempenho em inovação. E a intersecção desses 2 grupos, tá? A empresa que tem dispêndio constante em P&D e estrutura organizacional flexível era, digamos, o subconjunto que tinha o maior desempenho inovador. Isso dá para fazer lá, não dá para fazer aqui. Aí a gente foi propor para o IBGE e para o SEAD. Pessoal, vocês não têm ideia quanto custa fazer isso, tá certo? A gente não tem recurso para fazer. É muito interessante, mas custa muito. Então é isso. A gente tinha lá. Só para concluir o que eu estava falando ali, assim, a coisa dessas pesquisas se desarticulou muito dessas instituições. O próprio SEAD, o próprio IBGE, aquelas pesquisas, a gente não tem a base de dados que a gente tinha para poder fazer incorporar esse tipo de estudo. E tão cedo não volta, porque essas estruturas foram desmontadas em boa parte. Né? O IBGE passou por problemas aí, você pelo jornal, né? Eu participo, hoje eu participo menos, porque cansei, mas eu dava lá uns palpites na Pintec, né, quando eles refazem o questionário. Então. Pintec é a pesquisa de inovação tecnológica da indústria que o IBGE faz cada 4 anos, às vezes faz cada 2, aí depende. Tá? É uma pesquisa super interessante, aliás, é muito mais bem feita do que as pesquisas europeias. Se você entra na CIS, tá certo? O IBGE dá um banho de competência na realização das pesquisas. Bom, enfim. E aí, voltando para a Poli, essa foi a parte do observatório. Né? No laboratório, a gente começou a trabalhar com pesquisa com inovação, e aí logo pegamos um veio assim de pegar a inovação mais estratégica, mais radical. Aí tem uma briga terminológica imensa. O que a gente faz lá, a gente segue um painel de empresas, né, e vê como é que eles organizam a inovação mais estratégica. São poucas empresas no Brasil, então o painel é pequeno. Né? E algumas empresas fora, porque a gente atua lá em conjunto com o pessoal, que era do RPI, que foi para o Babson College, gente na Dinamarca, e assim vai. Né? Então, um pouco essa é a minha trajetória, por assim dizer. E atualmente, assim, só para a gente começar aí, quais são as pesquisas que vocês têm aí no laboratório? Pois é. Não, ok. Então, a gente está dedicado a sistemas para inovação radical. Tá? Então, o que é isso? Né? Bom, primeiro, o grosso da inovação, ela não ela é uma inovação, não que seja fácil fazer, mas ela é uma inovação mais corriqueira. Não sei se o termo é bom, mas assim, o mais incremental. Eu tenho um produto, eu vou melhorar esse produto. Tá?
Mas eu, digamos, normalmente, se você tem um mercado que é relativamente conhecido e uma tecnologia que é relativamente conhecida, tá? Ainda que tenha todos os problemas de desenvolvimento de produto, que nada é muito previsível, que não dá para, ao contrário de produção, não dá para saturar recurso, porque senão o projetista não trabalha bem. Aliás, atrapalha, né? Quando você satura, enche, aumenta a carga dos projetistas, os projetos, e tem um monte de pesquisa sobre isso, hein? No mundo todo, os projetos saem pior e a fila, eles demoram mais para sair, porque você não consegue prever exatamente o tempo que uma equipe vai fazer determinada coisa, e às vezes demora mais, dá uma solução melhor, o custo do produto é menor, tá certo? Não tem muita linearidade, enfim. Tá? Apesar de não ser muito trivial desenvolver qualquer tipo de produto, mas uma empresa grande, ela tem muito desenvolvimento incremental, então ela organiza de um jeito, ela organiza numa sequência de atividades, tá? Com alguns pontos de decisão, nos quais ela decide se vai continuar alocando recursos para um projeto ou não. Aí, comparativamente, uma decisão de portfólio, né? Semelhante a portfólio financeiro. Eu vou deixar o recurso na poupança, botar num CDB, vou jogar na bolsa. Teu recurso é finito, então você tem que escolher onde vai colocar. É mais ou menos a mesma coisa. E o recurso não é só dinheiro, é hora de laboratório, é hora de projetista mecânico, é hora de. É isso. Tá? Então, isso está muito bem estabelecido. Tá? Quem quiser fazer, sabe-se como se faz. As empresas aqui no Brasil, as boas empresas do ramo, por assim dizer, elas fazem isso muito bem. Tá? Não fica nada a dever quem faz, né? Não fica nada a dever para o que se faz fora. Tem um conjunto de projetos semelhantes, tá? Que são avaliados ao longo do tempo, em cada um, são comparados em estágios de desenvolvimento semelhantes, tá? Por critérios pré-definidos, para você poder comparar um com o outro. E aí esse aqui recebe recurso, aquele desacelera, aquele para porque deixou de ser viável ou relativamente é menos interessante. Isso é a organização da gestão incremental. A gente estudou um pouco isso, viu lá um pouco o que tinha que fazer, e a gente logo viu que estava se tentando usar a mesma abordagem para inovação radical. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque ou eu não conheço a tecnologia, né? Ou eu não conheço o mercado, então não consigo fazer conta. Conta de quê? De retorno sobre investimento, de indicadores financeiros que, no final das contas, na empresa privada, são o que vão definir se aloca recurso no projeto A ou no projeto B. Né? Quando eu tenho uma tecnologia emergente, uma coisa que parece esquisito, mas que é mais difícil ainda, é combinar tecnologias. Né? É pegar uma tecnologia de um jeito, misturar com a outra. Ninguém nunca fez, as duas tecnologias se conhecem isoladamente, mas enfim. Tá? Eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei quanto tempo vai levar, porque eu tenho que fazer milhões de testes. Se der errado, eu vou ter que voltar. Eu não sei que custo um produto derivado daquilo vai ter. Né? Não é só P&D, é P&D, desenvolvimento de produto e comercial, tudo mais ou menos misturado. Sim. Né? Então, a gente começou a estudar esse tipo de coisa. Localizamos grupos no exterior que fazem isso, tem uma ótima relação. Por exemplo, sexta-feira agora vai ter um exame de qualificação de um mestrando, hein? Imagina, a qualificação do mestrando. Tem a Ginoconnor, que é a papisa aí de gestão de inovação radical, vai participar da banca, participa distante. A gente tem uma relação bem legal com eles, tá? Aí é aquela coisa de academia, a gente produz texto, vai em congresso, coisa assim. Então, hoje, tá, nós estamos basicamente com modelagem de gestão de inovação radical. E a gente está tateando uma outra frente, que é sistemas, gestão de incerteza. Bom, a inovação radical,
ela não é caracterizada por risco. O risco você modela, você estima, você faz uma análise matemática de risco. Né? Incerteza não, porque você não tem dado. Tá? Então, a abordagem é um pouco outra. A gente começou a usar essa abordagem junto com o pessoal da FEA, Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, e um pessoal da UNAMA, lá de Belém, Universidade da Amazônia de Belém. A gente começou a pensar análise de incertezas para a produção agroflorestal relacionada a comunidades da Amazônia. Tá? Mas isso está bem embrionário. O negócio é bem mais complicado do que parece. Mas, enfim, basicamente... A área aí que entrar aí é bem complicado aí, né? Mas eu queria entrar nesses aspectos aí mais pontuais, mas antes eu gostaria de escutar um pouco de você. É o que se fala de um ecossistema, né, de inovação, né? Fazer dar um olhar em um contexto mais amplo aqui do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque até onde a gente sabe, dessas leituras que a gente faz mais diletantes, né? A gente tem contextos bastante diferentes, né? Sim. E, por exemplo, um contexto de inovação, por exemplo, foi criado o Vale do Silício, com muito dinheiro público, né? Principalmente das Forças Armadas, interesse, toda aquela quantidade de dinheiro enormes, né? Mas que, entre outros produtos, criou, né? Uma região de alta tecnologia. Então, bom, não vou falar da China lá, porque é outro caso. Se você pegar trem rápido, trem-bala, né? Trem rápido, uma vez eu fiz um levantamento, não tem nenhum no mundo que não tenha sido investimento estatal, nenhum. Então, não, esse ponto que eu queria chegar, e assim, esse contexto, né, eu acho, de país, por exemplo, a Coreia também é outro exemplo bastante interessante, que até recente, até anos 70, era parelho com o Brasil, estava até atrás do Brasil, China também, então, recentemente, a gente pode falar 40, 50 anos, eles criaram um modelo lá e gestaram, e a gente pode falar dentro de um conceito de inovação, competitividade, empreendedor e tal, e que deu muito certo lá, né? Mas a gente poderia falar um pouquinho desse contexto, né, que me parece que isso que é um dos problemas do Brasil hoje para avançar na velocidade que a gente quer. Há uns anos atrás, 2008, 2009, mais ou menos por essa época, a gente fez lá no Observatório um estudo comparativo de 7 países sobre políticas de inovação. Então, Estados Unidos, França, Brasil, China... não lembro quais os outros, enfim. Né? E eu, particularmente, fiz França e Estados Unidos. Eu fui lá. Tá? Na época, os Estados Unidos... os Estados Unidos têm os sistemas de laboratórios públicos, né? Que, por exemplo, são fortíssimos na saúde, os National Institutes of Health são fortíssimos na saúde, é dinheiro público direto. Eles têm os ministérios que chamam departamentos, né? Então tem defesa, mas tem também o energia, o Ministério de Energia, que coloca um dinheiro enorme. Agora, eles planejam, tá? E digamos, e não depende muito tirando o Trump, mas não depende muito de presidente, tá? Sempre teve uma não discussão sobre a obviedade de discutir em ciência, tecnologia e inovação nos Estados Unidos. Ninguém questiona isso. Não é republicana, não é democrata, não é independente. Isso digamos, ponto pacífico. Né? Quando eu fui lá, bom, voltando, tem os departamentos e eles fazem TRMs, eles fazem planejamentos tecnológicos. Né? Então, daí eles derivam o investimento do Ministério. Tá? Então, sei lá, o Ministério da Energia, o Departamento de Energia, acha que, então são energias renováveis. Então, o que não se sabe do ponto de vista científico disso? Financiamento para a universidade pesquisar, desenvolver ciência. O que não se sabe sobre desenvolvimento com TRL baixo, ou seja, uma tecnologia que não está madura, financiamento para isso. Então, eles vão segmentando. E na época eu levantei lá fui estudar lá um programa
que era dos institutos de manufatura que eles fizeram. Tá? Eles têm lá eles têm programa para tudo, né? Mas eles tinham um programa, tem até hoje, que era para tentar reverter a saída das fábricas para o leste asiático, etc. E a ideia deles é o seguinte: eu não quero mais fabricar chapéu, eu quero a fábrica do futuro, não a fábrica do passado. Né? Então, por exemplo, eles fazem um edital, aí entra o Ministério da Defesa, que faz alguns editais, entra o Ministério da Economia, que faz alguns editais, entra o que seria algo como o Ministério do Comércio, faz alguns editais. Tá? Agora, esses editais são, digamos, eles são previsíveis, porque como tem o planejamento do Ministério, você já intui qual vai ser o próximo edital. E os editais desse programa eram mais ou menos assim. Tá? Tinha que ter uma universidade, um instituto de pesquisa, algumas empresas, tá? Que colocam dinheiro no projeto, tá? Para desenvolver algumas coisas. Por exemplo, fotônica, tá? Circuitos à base de luz. Então, o Ministério da Energia fez o edital, teve a disputa, ganhou lá a Universidade do Estado de Nova York, tá? Que fica em Albany, a capital do estado, com um conjunto de empresas, e aí eles desenvolvem, montam um laboratório e fazem um desenvolvimento para aumentar o domínio tecnológico de fotônica. Tem fotônica, tem processamento de cobre, tem um monte de coisas assim. Tá? Tecidos inteligentes, tem um monte de coisa. Como é que eu pesquei que eles têm previsibilidade? Eu passei um tempo, eu fiz um pós-doc na escola de engenharia mais antiga dos Estados Unidos, que chama-se RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, que fica no estado de Nova York, lá subindo o rio, uns 200 quilômetros. Né? E lá eu conheci umas pessoas, e aí depois que eu vi isso, foi 2000 e alguma coisa, não lembro. Tá, mas uns anos depois, quando fui fazer esse projeto, eu entrei na internet e vi que um cara que eu conheci lá, que era do Departamento de Engenharia de Sistemas, ele estava organizando um evento relativo a esse programa americano, né, que se chamava Institutos para Manufatura. E aí eu entrei em contato com ele, eu falei, queria te entrevistar. Tudo bem, legal, vem aqui. Aí eu ia para Troy, que fica em frente a Albany, onde fica Albany, a capital do estado de Nova York, né, do outro lado do rio, tem uma cidade chamada Troy, onde fica o RPI, e aí ele me liga e falou, olha, eu estava fazendo um levantamento no MIT, você está aí em Boston? Eu falei, tô, então vamos nos encontrar aí, porque eu estou indo para o MIT. Eu falei, tá bom. Aí encontrei com ele e tal, e fiz a pergunta, conversei, o que você está fazendo aqui? Falei, porque a gente vai montar um consórcio para robótica, não sei das quantas. Eu falei, mas não tem edital. Ele falou, mas vai sair. Eu falei, como é que você sabe que vai sair? Aí ele me olhou assim, como se eu fosse um ET. Ué, eles fizeram esse edital, depois esse, logicamente o próximo é que ele saiu. Tá? E eles com o MIT ganharam, percebe? Então tem muita previsibilidade, que é uma coisa que o Brasil não tem. Tá? Os ministérios aqui, eles não investem nisso, tirando o Ministério de Ciência e Tecnologia, que aí dá fundos, etc. Tá? Tem uma coisa que se discute muito, que é muito francês, é muito holandês, é muito americano, é muito coreano, é muito chinês, que você faz uma política voltada para resultado. Então, por exemplo, tem Zika no Brasil. Então, vamos desenvolver uma vacina para Zika. Né? Então, eu pago para quem... Eu compro a vacina de quem conseguir fazer. Eu ajudo o desenvolvimento, eu financio pelas vias normais, mas eu garanto a compra. Então, trem-bala foi desenvolvida assim, um monte de coisas foram desenvolvidas assim. Como você falou antes, então a tela sensível ao toque, HD, etc., Ministério da Defesa, internet, né? Porque o Departamento de Defesa americano sentiu alguma necessidade e investiu nesses desenvolvimentos. Tem sempre
um objetivo. Claro que tem sempre a coisa da ciência mais aberta, que não pode deixar de ter, senão não existiria mecânica quântica, não teria eletrônica, porque isso foi meio que por acaso, tá certo? Mas também tem o grosso, assim, em desenvolvimento orientado. Isso nós não sabemos fazer. Teve tentativas na lei de inovação, tem o artigo 20, que tentou fazer algo assim que permitisse que o Estado fizesse encomendas tecnológicas. Teve uma polêmica jurídica imensa sobre isso, agora está um pouco melhor, foi refeita no Código de Ciência e Tecnologia atual, mas a gente tem muito pouca experiência sobre isso. O Estado pode ser a administração direta ou indireta, comprando um desenvolvimento tecnológico. Eu quero ter uma vacina para dengue. Vou lá, olha, eu banco aqui, se a tua der certo, eu compro 30 milhões de vacinas por ano. Né? Aí entrava um negócio, se não der certo, a empresa tem que devolver o recurso, que não faz sentido, mas essa, durante um tempo, foi a visão de alguns juristas e tal. Então, até ajustar o quadro institucional e o mindset, a cabeça das pessoas, é bem complicado. E nisso nós estamos muito atrás. E o nosso parque industrial também não ajuda, né? Investe muito pouco em inovação, que eu acho que é o outro lado da moeda que pouca gente fala, né? Mas é uma coisa interessante que eu me lembro que eu estava comentando que a gente, uma época eu participei com o professor Shozo Mutayama, e uma das questões é até anterior a isso, né? Da época colonial, quer dizer, por que a tecnologia nunca se inseriu no tecido social do Brasil, assim, a gente tentar estudar como é, e dentro disso aí a própria mentalidade, assim, a mentalidade receptiva a questões de ordem tecnológica. Eu, até hoje, quando eu vou em empresas, eu trabalho com simulação numérica, as pessoas não seduzem, eles estão completamente rendidos a tentativa e erro. Quando eles não veem uma ferramenta, quer dizer, é uma coisa cultural que vem, né, que é bastante forte, né, por ser cultural, vem da raiz, né, do problema, e aí fica difícil. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, curiosidade minha, né, dentro desse contexto mais amplo, né, a gente pode dizer que lá existe um Sistema Nacional de Inovação, né? Que são esses arranjos, né? Que a gente pode entender como esse ecossistema de inovação dos Estados Unidos. Aqui a gente pode falar nisso e já emendando aí, poderia falar um pouquinho porque inovação quer dizer, governo, universidade e empresa, né? Esse tripé que tanto se fala, alguns chamam de tripla hélice, né? Também aqui internamente, né? Lá fora eu sei que em muitos lugares funcionam muito bem, né? Aqui também, né? Esses dois variáveis, poderia falar um pouco para a gente aí? Não, enfim. Tá? No Brasil, funciona para empresa que quiser fazer, faz. Tá? O problema é que tem pouca empresa. Então, durante um tempo, se um levantamento na Petrobras, ela tinha mais ou menos 3 mil contratos com universidades e institutos de ciência e tecnologia. Tá? Então, uma parte da computação de alto desempenho da Petrobras, alguns sistemas foram desenvolvidos, se não me engano, pela Universidade Federal de Alagoas. Tem o tanque numérico na USP, tem o tanque na UFRJ, que é um tanque de proporções muito maiores, é menos numérico e mais físico. Aqui é mais numérico, ou seja, é um tanque menor, mas todo instrumentado para captar dados, e aí trabalha com simulação, né? Com modelagem. A Petrobras montou tudo isso, tá certo? Né? Ela financiou as universidades para isso. Então, eles têm uma porcentagem, né? Do recurso deles que é gigantesco, que eles têm que gastar com ciência e tecnologia. Isso, mas antes de ter essa lei, isso essas porcentagens foi uma coisa muito interessante, que a turma do Pacheco, lá, que hoje está na FAPESP, bolou, né? Bom, vamos tirar uma casquinha aí, porque o financiamento para o FNDCT, que é o grande fundo de financiamento de ciência e tecnologia no Brasil, ele estava acabando, né? Então, com a quebra do monopólio do petróleo, de outros aí, tá? E tem uma contrapartida que a empresa tem que fazer determinados dispêndios em P&D no Brasil, tá? Para alguns dão certo, como Petrobras, e para outros não tem muito sentido, como transmissão de energia. Não tem P&D em transmissão de energia, tá certo? Então, cada um pulveriza lá
seu dispêndio, ao invés de fazer um grande projeto de grid de energia numerizado com inteligência artificial, mas, enfim, é uma outra discussão porque não fazem. Então, tem algumas coisas que deram certo, outras que não, mas a Petrobras investia antes disso. Tá? Porque senão ela não chegava em 400 metros na Bacia de Campos. Tá? Hoje está mais de 2.000. Né? Não, só o Sempre. Ela não tem opção. Ela não tinha opção. O Sempre, lá no Tempo Áureo, tinha 4.500 engenheiros. E era super bem organizado. Eu fiz pesquisa lá, eles tinham um sistema de gestão de projetos super interessante. Eu devo voltar lá esse ano. Depois quando teve o rolo lá, assim, eles ficaram meio ressabiados e tal, parei de ir lá. Mas, enfim. Então, a empresa que quer fazer, faz. Né? A Embraer tem alguns laboratórios no ITA e tem alguns laboratórios na Poli, por exemplo. Eles colocaram uma cabine de avião para discutir conforto na engenharia mecânica. Sim. Tá? Porque tem lá um pessoal de mecânica computacional dos fluidos, enfim, tá certo? Então, a empresa que quer fazer, faz. Tá? Quando eu estava na BDI, tinha um outro diretor, que era o Evandro Mirra, ele fez Oi? Conheci. Foi presidente do CNPq. Foi presidente do CNPq, quando o CNPq investiu no Nióbio, né, para desenvolver o processamento de Nióbio. Ele conversou, eu comecei a fazer, mas eu fui fazer outras coisas, ele começou a conversar com algumas multinacionais sobre fazer P&D no Brasil e relação com a universidade e tal, e por incrível que pareça, algumas achavam que era mais fácil se relacionar com a universidade no Brasil do que na Alemanha ou nos Estados Unidos. Por quê? Porque as universidades aqui eram muito mais flexíveis. Ou seja, se precisasse mudar o andamento, mudava, e conversa direto com o coordenador, o professor lá, e se acerta diretamente e tal. Tá? Mas, mais recentemente, a gente fez com uma base de dados, a gente mostrou isso, não comparando com fora, mas que projeto de P&D, quando você tem uma comunicação mais ágil, mais rápida, menos burocrática, ele anda muito melhor. Tá? Então, as multi achavam que era mais fácil trabalhar no Brasil que fora. Algumas falavam, a gente não investe mais, eles não querem. Né? Eu tive um colega de turma, quer dizer, tenho, né? Mas que foi presidente de 2 multinacionais. Hoje ele trabalha em área de saúde. Uma vez encontrei com ele e falei, olha, eu faço aqui o que a lei de informática, até onde a lei de informática permite, depois a matriz não quer. Né? Então, não dá para fazer mais. Né? Então, tem algumas coisas assim. Tá? Tem um pouco disso, mas a industrialização brasileira, tá? Isso acho que vem lá do Império, tá? Vem lá do Império, quando o Mauá tem aquela história, né? Que o Mauá foi dar honra para o Dom Pedro II, e deu uma pá para ele fazer o primeiro buraco e tal, e aí o Dom Pedro II, em represália, cortou o Banco do Brasil do Mauá, né? Porque imagina que o imperador vai pegar no negócio, fazer trabalho manual que, né, degrada a pessoa. Então, a gente tem esse histórico que vem um pouco da escravidão, mas vem também de como foi montada a industrialização brasileira, né? Que é com empresa estrangeira para trazer produtos que já faziam lá, tá? Sem muita engenharia de desenvolvimento de produto no Brasil. Tá? Processo, ok, porque precisa, mas sem muito desenvolvimento de produto no Brasil. E a gente herdou isso e a gente teve e tem uma internacionalização às avessas. A gente tem um mercado relativamente fechado dominado por multinacionais, que é um certo paradoxo. É o contrário da Coreia, é o contrário do Japão. Bom, a China é um pouco diferente, tá? Mas é o contrário desses países que se deram bem. Não tem indústria. Depois eu queria voltar nesse tema, mas falando aí desse tripé, né, universidade, empresa e governo, né, você falou um pouco do governo, mas a universidade e a empresa também tem uma relação um pouco difícil no Brasil, né? E nunca teve algumas restrições. Até hoje, eu trabalhei nessa interface, trabalho, ainda tento trabalhar, né? E até hoje a gente tem muitas dificuldades, assim, de ambas as partes, né? E aí, só retomando a questão dos Estados Unidos, né? Um dos
muito coisa interessante que eles conseguiram equacionar lá no início foi isso, né? Quer dizer, praticamente são universidades como MIT e Yale, né? Quer dizer, a universidade, engenharia envolvida com questões locais, né? Então, isso praticamente já nasceu com esse benefício. Mas aqui no Brasil, por que você acha que é a minha opinião, mas muita gente concorda comigo, que ainda existe muitas dificuldades ainda mas as dificuldades não são muito diferentes de lá, certo? Então, você pega a Cambridge Enterprises, é deficitária. Você pega, uns 15 anos atrás, a gente fez esse levantamento. Eu tive uma mestranda que trabalhava no Conselho Britânico, então ela fez os levantamentos. MIT, a receita de contrato do MIT dá mais ou menos 4% do faturamento. Tá? Então, não é bem assim. É baixo, é muito baixo. A universidade que tinha um faturamento maior, não sei se é o Imperial College ou King's College de Londres, agora é um dos dois, tá? Chegava a 20 e pouco. Tá? O que tem nos Estados Unidos, tá? Eles têm todas as questões de empresa, de universidade pública, quando são públicas, tipo Caltech, o MIT não é público, né? Mas eles têm todas as questões de empresa pública que a gente tem, mais ou menos. Tá? O sistema jurídico é um pouco diferente. Mas eles chegaram num consenso que que o judiciário aceita, eles têm um contrato padrão, eles têm 2 tipos de contrato padrão. Fez aquilo, ninguém contesta. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisava aumentar. Eu sei que tem uns colegas da São Francisco, Diogo Coutinho, a Carol, e que estão trabalhando com o TCU para não sei o quê, para dar uma homogeneizada nisso. Isso nos ajudaria. Tá? Acho que isso nos ajudaria. Mas, por exemplo, eu, na Poli, eu coordenei projeto com Unilever, que é bom, Braskem, um monte de gente. A gente teve um projeto que atendia pequena empresa, atendendo 1.800. Tá? Um projeto via FINEP para sistemas de gestão e inovação, mais 80 e poucos. Então, dá para fazer. Tá? No momento, eu tenho, por exemplo, um contrato com a Polícia Federal, tá? Para ajudá-los a montar um esquema de gestão e inovação. A Polícia Federal faz coisas assim inacreditáveis, muito interessantes, tá? Para ajudá-los a montar um sistema corporativo, né? Porque eles têm muita inovação centralizada, então aproveitar a competência descentralizada para trabalhar em projetos corporativos, que é uma coisa fácil de dizer, dificílima de fazer. E por exemplo, quando a gente acabar aqui, eu vou entrar numa reunião com uma empresa, que no momento eu não posso falar o nome, que não fechou, tá? Mais ou menos a mesma coisa, mas é uma empresa privada, capital nacional, etc, etc. Tá? E assim vai, não é tão complicado. Tá? Sempre dá problema? Sempre dá problema. Por quê? Porque o objeto da universidade não é o objeto da empresa. Às vezes me ligam, já aconteceu cada coisa. Me ligou uma pessoa fora de São Paulo, falou: eu fui nomeada, queria conversar com você. Pois não, fui nomeada para ser a gestora aqui do Hub de Inovação. Falei: parabéns. Tá? O que eu faço? Não tenho a menor ideia. Pergunta para o teu chefe, o que ele quer que você faça? Percebe? Isso nós fomos amadurecendo. Tá? A gente foi amadurecendo um pouco. Tem muita empresa que, por causa da lei do bem, para ter incentivo fiscal, monta uma área de inovação, mas não sabe o que fazer. E aí não entende que a universidade, se ele quer fazer uma coisa para amanhã, contrata consultoria, não a universidade. Então, se a universidade é para fazer desenvolvimento de coisas, digamos, imprecisas, pouco conhecidas, tá? Que vão levar tempo e podem não dar certo. Aí a universidade é imbatível para isso. Então isso é interessante, porque o que a gente percebe às vezes é que as universidades, primeiro que os laboratórios têm uma vida bastante autônoma, né? Então, tem alguns diretores, e daqui a pouco os caras estão fazendo serviço. Então, eu, como consultor, muitas vezes fui batido pela universidade, porque não tinha como negociar preço, né? A universidade prestando serviço, né? Então, acho que essa evidentemente que tudo tem problema, e a gente não está dizendo que só isso. Isso acontece no mundo todo, mas, digamos, não é
não é, digamos, nem a missão, nem o que a universidade pode fazer de melhor. Porque, por exemplo, quando eu vou negociar é o seguinte, você quer para amanhã, desculpa, não sou eu. Não, mas a gente quer com você. Desculpa, não sou eu, porque se eu tiver que dar aula e tiver que participar de uma reunião com vocês, até logo vocês, tá certo? Eu só pago para dar aula. Sim. É simples assim. Né? É simples assim. Então, eu não sou pago para implantar uma coisa que já se conhece. Consultoria faz muito melhor do que a universidade. Eu sou pago para ajudar a desenvolver coisas pouco conhecidas. Aí a consultoria tem muito mais dificuldade de fazer, porque isso não vende. Né? Então, as consultorias, a consultoria grande que eu estou falando, normalmente ela tem uma solução para um problema. Então, quando alguém chega com um problema parecido, ela adapta a solução que tem. Esse é o grande negócio das consultorias grandes. Tá certo? Elas não trabalham muito caso a caso. Elas adaptam. Ok, escala, dá para entender, ok. Tá? A universidade, não. Tá? Primeiro que não tem gente. Tá certo? Aí acho que um problema da Universidade do Brasil é o seguinte, é muito difícil contratar e demitir. É muito difícil contratar e demitir. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto que eu preciso contratar pessoas para participar do projeto, eu tenho dificuldade. Então, eu tenho que ir via fundação. Tá? E aí vai. Isso sim. Tá? Mas tem lá as suas... Acho que a gente já aprendeu a fazer isso. Tá? A gente estava falando um pouquinho de empresa, né? E você geralmente está falando de empresas, de referências de projetos, aí logo vem o nome da Embraer, da Petrobras e uma outra empresa. Dizer, normalmente a gente está se referenciando a empresas já constituídas e de muito sucesso, de muita competência. Mas é uma meia dúzia, né? A gente... Assim, posso nomear aqui as que eu acho. Porque Embraer, Natura, Braskem, Fundição Tupi, VEG, são essas. Não, então, mas a gente não existe dentro de um laboratório, assim, você comentou agora, chamou atenção, a questão de pequenas e médias empresas. A gente não consegue pensar um modelo, porque esse modelo me parece que não se adapta muito a pequenas e médias empresas. Por essa questão cultural, né? Qual modelo? Esse modelo de gestão, até da própria universidade, financiamentos e tal. Outro dia eu conversava com o senhor Jorge Guimarães, né, que foi o criador do Embrapi, que a Embrapi talvez seja a maior referência nessa área hoje de gestão de projetos, também de financiamento, né? Mas, de alguma maneira, como ela está um pouco relacionada também, normalmente são universidades, são centros de pesquisa, são tecnologias mais sofisticadas. Empresa média grande, Não, então, são tecnologias mais sofisticadas. Então, é quase natural que empresas que sejam maiores, né? Agora tem essas startups básicas tecnológicas, mas são pequenas. Mas o grosso ainda são empresas constituídas. Quer dizer, a gente faz um modelo de inovação, mas a gente pensando em meia dúzia. Não é um pouco disso que acontece também? Né? Sim e não. Nós fizemos um modelinho de contingência lá no laboratório, né? Que aí a gente trabalha segundo o grau de maturidade do sistema de inovação da empresa. Tá? Então, o grosso das empresas constituídas, ela tem o seguinte problema. Ou ela quer estruturar, escalar a inovação que ela faz, aí precisa montar um processo de gestão de inovação, que é aquilo que eu falei no começo, é relativamente conhecido, mas isso dá 75% dos projetos. Uma vez a gente fez um levantamento, mais ou menos entre 75% e 80% dos projetos de inovação nas empresas que inovam, tá, são de inovação incremental, com volume, etc. Tá? E você tem as duas pontas, que é ou quem faz inovação radical, grande empresa, tipo Natura, Embraer, Braskem, Boticário, Fundição Tupi, algumas multinacionais como a Mali, que faziam, hoje faz menos, coisa assim, tá? Ou startups. Tá? Por incrível que pareça, o problema que elas têm é muito similar, que é gerir incerteza. Então, o que a gente faz? A gente usa métodos de gestão de incerteza para startups e para empresas estabelecidas. É óbvio que a empresa estabelecida tem muito mais recurso, etc, etc. Mais fôlego, né, mestre, para lidar com a situação durante mais tempo, né? Essa é a questão. Agora, tem muita incubadora interessante no Brasil, tem a da USP, mas tem várias outras que funcionam.
Tem um pouco de capital anjo, tem Anjos do Brasil, tem outras entidades, tem o programa PIP da FAPESP, que é fantástico. A gente Sim. fez aí no aniversário da FAPESP, um ano atrás, a gente fez um levantamento sobre os resultados do PIP. A FAPESP sempre faz, quanto que, para cada real investido, quanto que dá de retorno de imposto, porque sempre tem um deputado lá que quer cortar a verba, e o retorno é enorme, tá certo? Mas a gente fez ao contrário, a gente fez como as empresas usam os recursos. A gente foi dentro da empresa e fez. E depois fez um trabalho mais quantitativo, tá? Quais os fatores críticos de sucesso para o PIP. E é muito interessante. Às vezes falta empresa para o PIP. Falta. Percebe? Não, então, isso é verdade. Não, eu já fui beneficiado pelo PIP, muito legal. Participei, perfeito. Assim, tem lá seus problemas, como tudo tem, que pode melhorar, ok. Reclama a burocracia, né? Mas aí é um problema mais legal do que da FAPESP. Da FAPESP. Não, eu, inclusive, não sou crítico. O pessoal reclama, mas eu não sou crítico. Eu acho que tem que ter controle mesmo e tem que ser bastante estrito. É que é dinheiro público, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa parte assim mais operacional, né? Eu gostaria de falar um pouquinho depois da parte de ensino, que atualmente existem muitas escolas, né, que estão colocando escolas de empreendedorismo, né? Mas antes disso, eu queria fazer uma colocação como engenheiro, né? Que eu trabalhei, como eu falei com você, trabalhei bastante, ainda trabalho para desenvolvimento de produto, né? E a gente sabe desenvolvimento de produto, mais desenvolvimento de novos produtos, né? Mas alguns, eu trabalho muito em substituição de material. Então, acho que também se encaixa, aí tá só se é incremental ou não, dependendo da aplicação, pode ser considerado. E a taxa de sucesso é em torno de 10%, né? Isso está na literatura, né? E eu, com a minha experiência, trabalhei com Dupont, Braskem, trabalhei pelos uns 60 produtos novos. Eu posso dizer que é menos que isso, tá? Então, a taxa de sucesso com empresas grandes, né? Que empresas que têm entendimento que é tecnologia, não estou falando... Evidentemente que a gente ia em empresas pequenas, né? Que aí lá eles têm as dificuldades, né? Mas tinha do lado da gente aqui um recurso bastante grande de empresas gigantes e tal. Então, naturalmente e internamente, né? Por exemplo, pega o próprio Braskem que eu estou falando, né? Existe essa ideia internamente, olha, 10% do que a gente tentar vai dar certo. Então, eles trabalham com essa expectativa, né? Então, sob esse ponto de vista, o empreendedorismo assim, de altíssimo risco, né? Essa incerteza aí. E eu só relatar uma experiência que eu tive recentemente. A gente estava trabalhando com dormentes poliméricos, que é uma ideia que tem um mercado gigantesco no mundo inteiro. Existia um projeto com uma base técnica de consultorias, um grupo técnico bastante bem desenvolvido, existia recursos. A patente foi colocada em vários lugares do mundo, foi gastado mais de $1 milhão para colocar essas patentes, quer dizer, existia toda a estrutura, e ao final a coisa não andou por uma série de outras circunstâncias também, das próprias concessionárias, o momento do Brasil, aí aumentou o preço do petróleo, aí o polímero oscilou o preço, quer dizer, é isso que você está falando de certezas, né? Quer dizer, não é uma área tão, assim, tão arriscada assim, para a gente colocar tanto... principalmente aqui no Brasil, tá? Não estou me referindo lá fora, mas para a gente colocar dentro de uma escola de engenharia com uma perspectiva de não, vai por aqui que vai dar certo, tal. Qual é a sua opinião sobre isso? Mas eu acho que a escola não coloca isso, hein? Não sei, pelo menos a Poli não faz. Mas eu vejo isso falando. Por favor. Não, é que tem uma discussão que é meio enviesada aí sobre empreendedorismo, que tem uma coisa que é o motorista de aplicativo. Isso. Né? Tem uma coisa que é o cara que, ao invés de ser CLT, é PJ. Tá? Mas aí é burla de lei trabalhista. É uma outra coisa. Tem outro lado, é alguém que quer montar uma empresa. Não, mas esse é um ponto bom. Esse é um ponto bom, eu entendo. Mas é que essas coisas acabam no dia a dia, elas acabam se misturando, né? Quer dizer que... Acho que não. Acho que não. Por exemplo, eu já tive aluno que montou a empresa. Eu vou falar propaganda, a Livap, que é uma mega empresa de produto congelado, compre que é bom, tá? São 3 alunos da produção, tá certo? Eu fui visitá-los quando eles estavam numa casinha aí, então.
enfim. Mas eles, um se formou, foi para consultoria, outro foi para o mercado financeiro, outro foi não sei para onde, e aí eles se encheram daquela vida e falaram, não, vamos lá. Então, esse tipo de empreendimento, estão montando uma empresa, sim. é assim que a economia anda, tá certo? No nosso mundo, que a empresa é o agente econômico, tá? Sim. De ponta, ou monta empresa ou não vai. Então, ainda bem que você monta empresa. Tá? Agora, dizer que a humanidade vai se redimir porque todo mundo vai virar empreendedor, não vai. Isso é óbvio. Tá? Empresas, universidades dão curso de empreendedorismo, algumas dão, outras não. Mas isso não significa que todos os formados vão tentar ser empreendedores. Não. Meu feeling dos alunos da produção e de algumas outras lá que eu dava aula assim, para outras habilitações, quando a economia cresce, mais alunos pensam em montar um negócio próprio. Tá? Mas é uma opção, não é falta de. Aquele outro empreendedorismo é falta de opção. Então, acho que isso é bem diferente. Uma coisa é alguém quer, por opção, montar um empreendimento, ok. É diferente de que alguém vai trabalhar por falta de opção num esquema que alguém chama de empreendedor, que rigorosamente não é. É uma bula de legislação trabalhista. Não, eu concordo, mas eu acho que aí, bom, aí pegar aí o exemplo da professora Marilena Chauí, o próprio professor Ricardo Antunes, né, que eles trabalham bastante com essa, que eles chamam de mito do empreendedorismo, né, em certa medida também eles têm uma certa razão no sentido de que é um interesse de muita empresa e de um sistema aí que a gente poderia qualificar como sistema neoliberal de encolhimento do Estado, de redução dos interesses direitos trabalhistas, né, que vem de encontro, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Para um pedaço do empreendedorismo. Sim, não, eu sei. Não, eu estou te falando a ideia, tudo bem, perfeito, né? Eu acho que são coisas diferentes, a gente separa na cabeça. Agora, para esse contexto, que hoje é muito, assim, também ele é importante para a gente entender para onde que a gente está indo, por exemplo, eu, na minha profissão, né, como engenheiro, eu não tenho dúvida de que o meu rendimento baixou muito, quer dizer, hoje eu praticamente trabalho, muita gente trabalha com PJ quando trabalhava com CLT, sim. E esse discurso, evidentemente, tipo, você está livre, né? Você é senhor aí das suas atividades, você pode vender sua mão de obra, né? Então ninguém está te obrigando a ficar do jeito que está. Então, quer dizer, esse conceito de liberdade, né? Eu acho que vem. Mas isso é um movimento mais da sociedade do que da universidade. Ah, sim. Não, eu acho que não, eu acho perfeito. Agora, o aluno que quer montar uma empresa, eu acho que não é que a universidade vai apoiar e tal, mas ele precisaria ter, eu acho que tem, pelo menos na USP tem, tá? Ele tem, ou pode ter, se quiser, um conjunto de conhecimentos que o ajude a montar um empreendimento. Então, o cara quer fazer um produto, desenvolver uma eletrônica, uma mecânica qualquer, ele sabe projetar aquilo, aí o risco é dele. Ele pega o dinheiro que ele tem, que ele conseguir juntar, é para ele que quebre, aí o problema é dele, certo? Mas eu acho que isso é extremamente positivo se ele quer. Tá? Que é diferente de eu trabalhar PJ. Mas não, isso eu entendo, né? Que eu tenho. Então, o que o Ricardo Antunes discute é um lado, eu não discordo, tá? Mas não é tudo que é esse lado. Não, sem dúvida. Então, não existiria empresa, a empresa sempre começa de alguma forma. Sem dúvida, né? Eu acho que está correto isso aí, né? Eu só creio que essas coisas se juntam no contexto que eu acho que as mídias sociais também cumprem um papel importante nessa imagem, né? De empreendedorismo, inovador, mas eles colocam como se fosse pega um caso de sucesso e replicam aquilo 500 vezes. Mas é sempre assim, né? Antes do empreendedorismo era jogador de futebol, cantor sertanejo. Então, a gente tem uma coisa que acho que é mais estrutural da sociedade, que é o trabalho não dignifica. Né? Então, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser cantor sertanejo, agora eu vou ser influencer, que ninguém sabe direito o que quer dizer. Né?
E assim vai. Ok, mas não é disso que eu estou falando, certo? Não é disso que, porque desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologia não passa por aí. Tá? A sorte existe, alguns têm sorte e conseguem fazer um empreendimento, desenvolver algum produto novo com muita facilidade, mas não é a norma. Né? Enfim. Mas isso acho que é um problema que é muito pouco valorizado na nossa sociedade, tanto o trabalho direto, tá? Que isso é histórico, quanto o trabalho de desenvolvimento. É melhor ser influência. Porque aí eu sento na frente do computador, falo um monte de besteira e ouça quem quiser, tá certo? E aí é a liberdade de ouvir besteira ou de propagar fake news, que alguns acham que tem. Tá? Mas tem o outro lado da coisa, tá? Que é eu tentar montar um empreendimento, de fato, como montar uma empresa que aí deveria respeitar as leis, ter proteção ambiental, direitos trabalhistas, etc., etc., como qualquer empresa constituída devia fazer. Né? Então, acho que tem que separar o joio do trigo. Eu acho que separar, mas assim, eu comentei que até a complexidade assim do Brasil e as oscilações que o Brasil tem agora, por exemplo, eu comecei a olhar vários indicadores, né? Por exemplo, a própria engenharia, né? Enquanto a gente está falando da formação de engenheiro, quer dizer, a engenharia baixou muito o número de alunos aqui no Brasil, né? E a procura também caiu muito, né? Então, caiu pela metade o número de alunos e a procura caiu um monte, quer dizer, e nesse meio tempo nós temos EAD. Caiu a procura, não sei, na formação, mas aí tem uma confusão. Caiu pela mesma, atualmente. Uma complexidade, porque cai basicamente nas escolas privadas. Né? Nas públicas também caiu. Nas públicas cai um pouco a formação, mas isso aí acho que tem que esperar um pouco passar essa turbulência da pandemia para ver o que vai acontecer. O que caiu, no geral, é a procura. Tá? A procura, não, mas número de engenheiros, até no TMP, está em torno de metade. Metade de alunos de engenharia caiu em 5 anos. Tem uma coisa que ninguém consegue explicar, caiu a procura por pós-graduação, em geral, indiscriminadamente. É inexplicável. Ninguém consegue explicar isso. Tá? Esse é o ponto, né? Aí voltamos naquele ponto, você trabalhou no Instituto de Pesquisa, né? Quer dizer, a falta que faz aquele tipo de pesquisa que existiam, que eram, né, pessoas que estão fazendo, onde estão fazendo, que eram caríssimas, né? Mas para a gente se referenciar para poder ter uma ideia, né, do que está ali fazendo, né? Mas veja, também esse ensino EAD, né? Quer dizer, vem todo é difícil a gente pegar todas as pontas, né, soltas que tem no Brasil, né? É difícil também generalizar, mas digamos, no geral, é um desastre, né? No geral, é um desastre. Por exemplo, quando eu estava falando da Polícia Federal, com o acordo que a gente tem, a gente faz uma série de coisas, mas também a gente faz um conjunto de cursos, já fez, né? Conjunto de cursos de formação sobre gestão de inovação para os quadros da Polícia Federal. Tá? O contrato com a Polio foi assinado antes da pandemia. Tá? Por decisão conjunta, a gente segurou os cursos para ter presencial. Tá? Então, nós esperamos a pandemia acontecer para fazer os cursos. Então, a gente ia para Brasília, dava os cursos, etc. Não tem. Tem uma outra coisa que é o seguinte: teve muito aluno que na pandemia, ou que fazia estágio, que achou que ia trabalhar sempre em casa. Né? Já tem uma série de pesquisas o seguinte: você não tem a mesma perspectiva de crescer, a mesma probabilidade, digamos assim, de crescer na carreira se você está à distância, se está presencial. É muito simples, tá? Você não tem rede de contato, as pessoas não sabem o que você está fazendo e assim vai. Então, isso está mudando. Eu vejo lá para o pessoal que vai fazer estágio, né, no 5º ano, que eu dou aula no 5º ano, estou dando há muito tempo eu só dou aula no 5º ano. Então, eu vejo que aquela parte das pessoas que fazem estágio à distância está, assim, caindo. Não, mas as próprias empresas...
Eu estava numa empresa aí também. Algumas coisas funcionam, desenvolvimento de software. Eu tinha um vizinho aqui que trabalhava com desenvolvimento de software, super, não sei o quê, para um banco. Ele ficava em casa o dia inteiro. Ele faz um trabalho isolado. Quem faz É um trabalho isolado, desenvolvedor, né? Não tudo bem, faz parte certo? de um projeto, né? É, Mas um projeto para tocar assim eu não. estou numa empresa aí foi interessante, porque no primeiro muita gente achou, até por ser São Paulo, né? Deslocamento muito penoso aqui e tal. E aí eles liberaram, né? Pô, e tá pandemia e tal. E muita gente gostou, né? Né? Tem Depois de um tempo algumas. a empresa, mas olha, mas quem sabe você vem uma vez por semana aqui. E aí o pessoal não foi, né? Aí não, daqui a pouco passou uma regra lá, olha, Mas todo você mundo aqui fica, faz assim. você fica fora do movimento da empresa, Né? você perde a percepção do que está É, acontecendo. então é um Um aprendizado. monte de coisa. Não É, funciona. Um é, híbrido para algumas profissões talvez funcione. Tá? é. E para muito poucas, quando o trabalho é muito bem Sim, delimitado e pouco realizado bem definido. individualmente, independente dos outros, tudo bem. Mas são casos muito específicos. Eu, particularmente, não Uhum, acredito muito nessa coisa de generalização de trabalho uhum. isolado à distância, não. Professor, aproveitar aí a sua. Quando você tem um grupo aí no laboratório, estou explorando aqui o seu tempo, já avancei, estou ciente que quando você quiser, aí você me dá um toque. Mas quando vou insistir um pouco na questão da tropicalização, né? Que o Brasil a gente está falando de vários aspectos assim que, por exemplo, planejamento é uma palavra mágica aqui, né? No mau sentido aqui no Brasil, né? E que não dá previsibilidade, descontinuidade, cada governo que entra desmonta a instituição, quer dizer, a própria solidez institucional ainda é muito precária, né? Dizer, não, esse tipo de estudo, assim, por isso que eu comentei, né? Eu acho que ainda contempla muito assim empresas que funcionam bem, tem uma solidez institucional, mas não tem como pensar alguma coisa assim bem mais dentro dos, por exemplo, padrões de uma pequena média empresa e que consolidasse questões de inovação, contemplando essas questões mais simples assim que possam viabilizar a estruturação dessas empresas para receber esse tipo de conhecimento, não? Olha, dá. Eu acho que tem alguns entraves que estão sendo aos poucos retirados, mas acho que a gente precisa andar muito. Uma das coisas é tributária, tá certo? Ainda bem que tem essa reforma tributária, espero que ela seja resolvida logo, porque a tributação da indústria é maluca, né? Então, vale mais a pena vender soja do que vender óleo de soja. Não faz o menor sentido. É. Faz o menor sentido, né? Então, acho que isso aí é uma coisa, tá? E não é só simplificar, tá? É não penalizar a agregação de valor. Sim. Tá? Falo muito, ok, precisa. Tinha lá uma piada que se fazia, vamos montar um centro de P&D, o que precisa? Contrata 2 advogados, né? Então tinha essa coisa, que infelizmente é real, mas não é só simplificar, é não penalizar a agregação de valor, né? Porque aí tem a cadeia do ICMS, não volta, não sei o que e tal. E para o meu gosto tem regime tributário demais, devia ter um só. Facilita a vida, porque quando o simples parece muito legal, mas a Itália passou por isso, né? A empresa vai crescer, chega uma hora ela é desestimulada a crescer, porque ela muda de patamar de imposto, não quer, tá? Então, há tempos atrás, eu vi algumas empresas que iam crescendo, abria outra, então, ao invés de ter uma empresa que tem musculatura, tinha 10 empresazinhas pequenas, sem musculatura, para pagar menos imposto. Então, acho que isso é um problema. Outro problema é financiamento. Nós não temos um sistema financeiro que banque isso. Os nossos bancos vivem com produto financeiro de curto prazo, certo? Reclamam do BNDES, mas quem financia um projeto de 30 anos? Ninguém. Certo? Então, se não tem BNDES, ninguém financia, né? Uhum. Então, acho que essas coisas que são um pouco estruturais E não é só um negócio que o juro é alto e tal, porque quando o juro estava baixo, o Bradesco, o Banco do Brasil, Santander, Banco do Brasil no meio, em Caixa Econômica, ninguém financiava projeto de maior incerteza, de maior risco, que se não é a FINEP, se não é o BNDES, não financia. Então, essas coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente estava conversando, tem financiamento, é muito diferente. Uma das coisas do dinamismo da economia americana
é que a disponibilidade de capital é outra, né? Então, o menino lá que quer empreender, ele consegue... Eu vi lá em Troika, uma cidadezinha desse tamanho, toda sexta-feira vão lá na cervejaria, sobe um cara em cima de uma cadeira, um fulano que é convidado, fala lá 15, 20 minutos, e depois todo mundo toma cerveja e faz um negócio ali. Porque tem gente com grana, com capital que quer investir, tem gente com projeto, percebe? A maioria não dá certo, como não dá certo em todo lugar do mundo, mas tem essa dinâmica, tem, entre aspas, esse mercado. Não, então, esse é um ponto interessante, né, que eu estou tentando me referir exatamente a essa estrutura, né? Porque eu poderia apontar para os dois lados, né? Primeiro que esse pessoal que trabalha com risco, né? Eu fui a alguns pitches aqui, o pessoal risco entre aspas, né? Eles querem colocar o dinheiro, querem saber quanto que eu vou levar e o mais rápido possível. Quer dizer, é um risco muito assim. Uma vez nós entrevistamos um conjunto desses. A gente entrevistou um conjunto dessas startups que se deram bem aqui no Brasil, né? E depois a gente entrevistou um dos caras que era da Poli, que estudou na Poli, né? Que depois vendeu a startup e virou investidor. Tá? E aí eu fiz uma pergunta para ele que foi mais ou menos o seguinte: eles pedem, né, pedem para fazer plano de negócio, mas quando você tem uma tecnologia emergente, não tem plano de negócio, você não sabe quanto vai custar. Né? E eu perguntei isso para ele, ele falou: você tem razão, mas por que eu olho para o negócio? Olha a coisa que maluca, eu vejo como a pessoa se lança no futuro. Tá? Qual o grau de segurança é que ele tenta passar para os outros, porque aí ele vai conseguir não só o meu investimento, ele vai conseguir dos outros, e aí a chance do negócio para frente é maior. Percebe? A gente está num nível de subjetividade muito alto, mas funciona assim. Aqui na França, em tudo quanto é canto, funciona assim. Eu acho que tem esse aspecto, assim, assim, o cara que sabe vender... O espírito animal, né, que eu quero falar. Bom vendedor, né? Não vai entregar nada, mas ele sabe levar tudo com muita habilidade. Mas é uma questão de projeto, assim, novamente questão da tropicalização, né? Que eu acho que você tem razão, em vários países do mundo deve ter isso aí também, mas o Brasil, por ter algumas características tributárias também, ele coloca algumas variáveis muito assim que interferem no projeto, né? Por exemplo, eu como um cara, como engenheiro, por exemplo, estava num projeto recentemente, estava num projeto. Então, atualmente existem esses times, né, que o pessoal coloca, e aí a ideia é que todo mundo coloque essas ideias, tal, fazer aqueles brainstorms, tal, não sei o quê. Mas a coisa vai num nível tal que a sua importância é muito relativizada, assim, tecnicamente. Eu, na minha opinião, como engenheiro aí já há bastante tempo, tem decaído a importância, né? E uma das variáveis é exatamente essas questões estruturais, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa de logística acaba tendo uma importância maior do que a parte técnica. Ou então um cara que dá uma ideia do modelo de negócio e descobre que o desconto lá no Ceará é melhor para montar a tua unidade de trabalho. Mas você pega uma empresa como a Vale, por exemplo. Não, logística, bom, é o melhor minério de ferro que existe no mundo, mais logística. Tá? Então, vai muito do... Como a gente é muito ligado em commodity, a indústria brasileira é muito comoditizada, não é só commodity agrícola, não. A indústria brasileira é especializada em produtos padronizados. Produto padronizado é baixo custo e logística, é isso que vai dar competitividade. Então, sim, você tem razão, assim, o grosso da indústria brasileira é muito ligada em logística, em redução de custo e pouco em agregação do valor. Isso é a nossa estrutura industrial. Isso é que uma política industrial devia tentar ajudar a mudar. É muito difícil. Não, eu sei, mas são variáveis, né, importantes no processo, quando você devia estar com foco na questão do desenvolvimento do produto. Daqui a pouco ninguém está mais discutindo lá questões técnicas, estão discutindo qual é o modelo de negócio, onde é que eu vou montar, porque tem um benefício tributário na cidadezinha lá do interior do Minas Gerais. Quer dizer, essa gestão... Mas é uma empresa bem... Não, então, novamente, eu estou falando organizada, ela faz as duas coisas, tá? Tem uma coisa, acho que pegando um gancho aí no que você falou, e que a gente pode dar para o final, senão ninguém vai assistir esse vídeo de muito tempo, mas uma coisa que acho que mudou é um sentimento, eu não tenho dado, mas é um sentimento de tratar com empresas nessa área de inovação.
os gestores de inovação das empresas que tentavam fazer alguma coisa eram basicamente técnicos, bons técnicos, que eram alçados a um posto de gerência. Exatamente. Muitos davam certo e muitos deixavam de ser um bom técnico para ser um péssimo gerente. Assim, com erros absurdos, porque não fez parte da formação dele, ele nunca fez, por exemplo, cálculo de viabilidade financeira, etc, etc. Ok. Tá? Ao longo do tempo, isso foi mudando. E acho que contribuiu para isso algumas iniciativas das universidades, por exemplo, o curso do Rui Quadros na Unicamp, que foi super pioneiro de montar, para o meu gosto, eu sou amigo do Rui. Para o meu gosto, o curso é muito longo, mas é o que tem. Agora, depois proliferaram vários outros que dá uma formação para essas pessoas de nível mais técnico, que ajudam a ser gestores. Eu tive aluno de doutorado que fez o curso do Rui, né? É um curso de especialização na Unicamp, façam que o curso é bom, e aí ele virou gestor de inovação e veio fazer doutorado. Então, o cara era químico, né? E aí ele tinha uma ideia, como é que eu faço conta, como é que eu calculo o valor presente líquido, como é que eu estimo o risco, sabe? Essas coisas que não fazem parte da formação de um engenheiro químico ou de uma outra coisa assim. Ou se tem um pouquinho só. Na Poli até tem, mas é uma pincelada que normalmente eles não gostam porque acham que isso não é engenharia, mas né? E acho que isso melhorou muito. Tá? Eu converso hoje com os gestores de inovação, eles sabem do que eu estou falando. Tá? Eles sabem do que eu estou falando, eles sabem o que é risco, sabem como calcular risco, sabem como avaliar projetos, sabem quais os problemas dos métodos de avaliar projeto, que tem milhões de problemas e assim vai. Acho que isso melhorou muito. O nível de profissionalização hoje deu um salto nas grandes empresas. Agora a gente tem o gargalo das médias, né? Não, mas eu ia lhe falar que também mudou esse perfil nesse sentido também, o que eu senti como engenheiro e participando de equipes técnicas também, que caiu o nível técnico, né? Que hoje são executivos, que eles não têm uma formação técnica, muitos deles são financeiros, tá? Então, eles estão gerindo um projeto financeiro, um cronograma, e que, para mim, por exemplo, é mais difícil de trabalhar, não é? Mas se você for pensar do ponto de vista do negócio, tem lógica. Não tenho dúvida. A gente vive num país com uma taxa de juros absurda, tá certo? É o financeiro que manda. Não... É simples. Eu já vi várias empresas grandes que presidente de origem financeira desmontou a área de inovação. Aí depois veio um outro, foi, tradicionalmente, a área de pesquisa e desenvolvimento é a primeira a ser desativada quando tem alguma crise. Isso enfim, isso faz parte das nossas idiosincrasias, tá certo? Agora, não necessariamente um cara de P&D vai dar um bom presidente de empresa, mas um equilíbrio aí de um financeiro, e tem alguns, não vamos generalizar, tem alguns, mas acho que dá para contar nos dedos. Um cara que veio de finanças, que entende que a empresa precisa desenvolver P&D, precisa arriscar, precisa que os projetos vão falhar, porque esse negócio de falar que não, vamos errar e tal, é conversa mole, né? Vamos errar se não gastar muito dinheiro. Quando erra gastando 10 milhões de dólares, está demitido, né? Então, mas eu só queria fazer um comentário que você fez lá no início da sua fala, lá, que eu concordo 100%, é que hoje em dia todo mundo pensa, estatal privatiza. Esse modelo de eficiência das empresas privadas, eu, sinceramente, trabalho há mais de 30 anos, não consegui ver nessa medida que as pessoas atribuem, né? Tem problemas gravíssimos, até por tudo isso que a gente está falando, né? Tem empresa estatal que tem performance muito melhor do que privada e vice-versa, tá certo? Eu, particularmente, acho que privatizar monopólios naturais é contrassenso, né? Outras coisas, tudo bem, mas monopólio natural, esse negócio da água não faz muito. Aliás, estão revertendo no mundo todo, né? Enfim. Estão revertendo, o Brasil está na contracorrente, a França está. França reverteu. Né? Tudo está revertendo, porque é uma coisa. Eles entendem que não dá, são estruturantes, né? Concessão de estrada, não tenho nada contra. Privatizar vale? Vai. Quer cavar buraco? Vai, tá bom? O mundo não vai mudar porque privatizou a Vale. Outras coisas. Enfim.
Ótimo, professor. Professor, a conversa está muito agradável, já avancei bastante o seu tempo aí. Vou deixar uns minutinhos para você falar. Espero que quem for estiver assistindo aí aguente até o final. Não, aguenta, sim, aguenta, tá uma boa conversa. Mestre, deixa uns minutos aí se você falar alguma coisa, tem várias coisas que você poderia, a gente não eu acho que só agradecer, eu sou relativamente otimista, tá? Minha carreira, assim, a minha trajetória, né, de vida, por exemplo, quando entrei na Poli, então me engajei lá contra a ditadura e tal, o Brasil vai crescer, etc. Depois eu fui para essa área de inovação, basicamente porque eu pensei o seguinte, olha, na estrutura que a gente tem, do jeito que está, se não tiver uma mudança estrutural, na estrutura produtiva, né, seja de produção, se não tiver uma mudança estrutural, a coisa não vai. Como é que muda estruturalmente? Com inovação. Né? Adianta produzir mais aço plano, mais sei lá, mais açúcar, tudo isso é muito bom, mas isso não muda a estrutura de um país. E se a gente não mudar a nossa estrutura produtiva, nós não vamos mudar de patamar de desenvolvimento. Né? Então, acho que essa conversa é boa porque esse acho que é o dilema que a gente que a gente enfrenta. Tem coisas tributárias, tem coisas de juro, mas não é só isso. A gente precisa mudar o perfil de nossa produção. Senão, nós vamos ficar aqui, daqui a 50 anos, vai vir um outro, vai falar a mesma coisa que eu falei, tá, mais ou menos, né? O contexto vai ser um pouco diferente, mas o Brasil não inova, as empresas, não sei o quê. Já me adicionou mais uma pergunta. Mas você assim, entende que, por exemplo, dentro dessa corrida, por exemplo, sei lá, semicondutores ou qualquer tecnologia de alta tecnologia que você pega, você entende que o Brasil deveria investir isso aí? Não é uma corrida perdida já aí para esses asiáticos? Hoje eu escolheria... Aliás, quando eu fui para o governo, tinha no final do governo Fernando Henrique, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi bem bom, por sinal, né? E eu não sou PSDBista, hein, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia do Fernando Henrique II foi bem interessante. Eles encomendaram via BNDES um estudo, não sei porque não ficou muito público, mas enfim, sobre semicondutores. Tá? Então, para uma consultoria internacional que foi conversar com as empresas de semicondutores e com os grandes usuários de semicondutores. E eles fizeram uma proposta muito interessante que se tentou seguir, que foi o seguinte, olha, chip tipo Intel, esquece. Né? Mas tem uma franja aqui, que são os chips dedicados para eletrônica embarcada, que tem um nome lá específico, tá, que se chama System on Chip, ou seja, o chip tipo Intel não tem software embarcado, tá certo? Ele é genérico, ele roda qualquer coisa. O chip de eletrônica embarcada, como esse que o pessoal da Poly fez lá para botar no ventilador, que a Poly fez na pandemia e tal, ele tem um propósito específico e ele pode ter um software específico dentro dele. São chips mais simples de serem fabricados, mas é o mercado que mais crescia. Então, houve uma tentativa, que não deu muito certo, de tentar investir nisso. O Lula chegou a discutir com o presidente de uma empresa que, aliás, é uma estatal franco-italiana, tá? É a maior empresa do mundo sobre chips de eletrônica embarcada. Diz que a Europa é o túmulo dos chips, não é. Né? Grenoble, aquela região, assim, é o paraíso disso. Né? Essa empresa saiu de um laboratório do Centro de Energia Atômica, que fica em Grenoble. Tá? Eles estavam de chip para controlar as usinas nucleares, fizeram, enfim. Tá? Eles estavam assim negociando com o país onde montar um centro de P&D. Tá? Eles estavam para montar um centro de P&D no Brasil, que ia começar com 200 engenheiros. E aí eu não lembro exatamente. Acho que a República Tcheca, se não for, desculpe, mas bancou o salário desses 200 pessoas. Aí o Brasil não tem como bancar isso, tá? Então eles foram para lá. Mas chegou a ter uma tentativa, mas hoje eu não jogaria minhas fichas sem pensar muito. Aquele negócio que tem lá no Rio Grande do Sul é do século XIX, vamos falar francamente. Tá? Não é a minha área, não sou eletrônico, mas é um equipamento muito, muito, muito velho, tá certo? Não sei se vale a pena botar muito mais dinheiro em cima daquilo. Então acho que a gente devia pensar para frente. Tá? Qual é a indústria do futuro? Onde vai estar a agregação no futuro? Né?
software, por exemplo, a gente tem tudo para fazer, não sei porque não faz mais. Né? Uhum. E coisa assim, qual a parte mais de hardware que tem? E aí deve ter algum espaço para microeletrônica sim, mas tem que pensar qual. Tá? Não dá Não, para a gente despender cai na recursos. questão do estado do planejamento, né? Não tem, não Mas tem isso, como por esperar exemplo, isso das empresas, né? Não tem eu como não esperar isso. conheço, mas me disseram, fonte boa, que a Coreia tem um instituto que só faz planejamento tecnológico. Tem umas Ah, 300 pessoas fazendo planejamento tecnológico para ver para onde vai o mundo e aí direciona o investimento, porque uma das aliás, é uma funções do bela ideia, governo uma bela ideia. pois é. Aqui o CGE faz mal e mal, pouquinho aqui, um pouquinho lá, ninguém faz, né? Ninguém faz. Nenhum ministério faz. Os privados fazem um pouco, tá? Uhum. Uhum. Enfim. Tá É ótimo, isso. professor. Tá, muito obrigado aí pela sua Acho que se a participação. gente voltasse daqui a 50 anos, acho que vai estar numa posição melhor, sim. Tomara, professor, que o seu A gente otimismo não vai aí, enquanto voltar, né? Master na realidade, que eu tenho que conversar com muita gente aqui, muita gente pessimista, viu? Mas Não. tomara que você esteja correta. Mestre, muito Melhorou. obrigado pela sua participação aqui. Um Tchau, prazer. gente. Na Até próxima mais. oportunidade, a gente tem muito Qualquer assunto. coisa, entra no site do laboratório lá, Ah, sites.usp.br/LG, tem um monte de material lá. Vocês entrem em tá contato ótimo. comigo se quiserem. Tá? Tá, Até deixa mais. aí. Tá, até mais. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. Renato. Obrigado.